Chegamos em Hamburgo para o Wacken em 2023. Agora aquele périplo gostoso de ir pro hotel, carregando um monte de coisa. Temos vários amiguinhos com a gente esse ano. Oi! E aí tá perigando até ser cancelado o Wacken esse ano, pelo menos é o que estão dizendo na boca miúda. Porque tá chovendo desde o fim de semana, tá bem lamaçado, tá bem ruim. Proibiram até a entrada de carro agora, não vai poder entrar carro até o fim do festival. Então aqui, na esperança de não perder a viagem. Opa! Chegamos, enfim, aqui no hotel. Dessa vez a gente pegou um hotel um pouco melhor. Se vocês ainda não viram o vídeo do ano passado, veja aí. Aquele hotel era bem ruinzinho. A gente não gostou muito, era o Ibis Budget. Normalmente a gente não tem problema com o Ibis Budget, mas aquele lá pegaram pesado. Tava bem esquisito aquele banheiro. Aquele quarto, que inclusive já tinha um banheiro esquisito. Aqui não, um quarto bem legal. Ele fica do lado da estação São Paulo, que é onde tem a Rapperbahn e tem os bares, né? E é onde acontecem os esquentas aí pro Wacken. Então, a gente tá, até agora a gente tá recomendando, né? Primeiras impressões muito boas. E a gente chega carregado de coisa, é muito bom ter que andar um quarteirão só do metrô e entrar no hotel. E, bom, o Wacken então tá com aquela iminência de não ser cancelado, mas tá com uma tensão aí, né? Eles já pararam os carros, eles estão pedindo pro pessoal que tá indo de carro não ir mais. Não pode mais seguir viagem. E aqueles que estão na fila, eles vão tentar puxar com os tratores, vão tentar puxar lá pra área de camping. Mas aí a área de camping tá bem comprometida. Então a gente tava com medo, né, até agora. Vamos ver amanhã como funciona. Tive umas fotinhos aí, tá bem lamaçado, nunca vi desse jeito. Fazia tempo que não rolava um Wacken que eles pensam em cancelar. Isso de proibir carro pra ele entrar lá nunca aconteceu. A gente tá meio apreensivo como é que vai ser esse negócio da área do camping, mas isso é um problema pra amanhã, né? Além disso, não estamos podendo comprar o shuttle, o ticket do shuttle no site, que também ficou preocupante. Esquisito, tentamos comprar agora de última hora, não sei se é por estar em última hora ou se é porque eles estão vendo como é que faz com o veículo lá. Mas a gente comprou no ano passado de última hora. Então não é bom sinal não. Vamos ver. Vamos ver. Aguardaremos. Dessa vez, não pegamos um trem absurdo que demorou 20 horas pra chegar aqui. Só 1 hora de atraso. Então estamos com energia e dessa vez vai rolar aí no Nightlight tomar uma cervejinha e curtir a noite. Pra mim vai ser literalmente uma cervejinha e um dinner e caminha, porque eu tô exausta. E aí, no outro vídeo que a gente fez do Wacken, se você ainda não viu, veja o Wacken 2022, a gente deu mais detalhes técnicos, assim, de como chega, onde vai, o que faz. Aqui a gente vai focar mais no festival em si, na diversão. Então, se você tá procurando informações, assim, que estação que eu paro, quanto custa e tal, é melhor olhar aquele vídeo. Esse vídeo aqui vai ser mais farrinha. Chegando aqui no Nightlight. Tem com bastante amiguinhos esse ano, hein? Caravana do Brasil. Oi! E esse aqui é o Nightlight ali atrás que eu tava filmando. E o rolê é esse, ó. A galera fica aqui na calçada bebendo. Você vai lá dentro, pega uma cerveja. Tem espaço lá dentro também, mas é mais apertadinho. Eu gosto um pouquinho daqui, eu tenho uma camisetinha do Nightlight. No dia seguinte... Bom dia, tá sendo um dia bem desagradável. Ela começa o anúncio quando eu vou gravar sempre. Então, a gente falou, né, que tinha chovido pra caramba e tal, e pararam de deixar carro entrar lá no festival. A gente acordou hoje no hotel pra ir pra lá, e aí já tinha uma mensagem de madrugada do Wacken falando que toda a entrada foi interrompida, não só carro. Gente não pode entrar, quem tivesse no caminho era bom voltar pra casa, e sinto muito, e assistam pela TV que a gente vai fazer streaming. Aí a gente não aceita um não como resposta, e estamos indo aqui todo mundo com cara de velório, mas estamos indo até lá pra ver se a gente consegue forçar uma entrada, dar né, aquele jeitinho brasileiro. E vamos ver o que a gente consegue, mas tá bem desanimador assim. E o pior, quem tá lá dentro, tudo bem, fica lá e eles vão tentar fazer o festival acontecer. Mas eles falaram que a capacidade máxima do festival, sob as circunstâncias de chuva, foi excedida. Então é isso, você tá lá, você vê os shows. Você não tá, você não entra mais. Então eles fizeram um negócio seletivo, só quem chegou até anteontem vai poder ver as
coisas e quem não chegou, volta pra casa e depois a gente vê o que faz com o seu dinheiro. E o cara ainda meteu abram uma cerveja em casa e assistam pelo streaming, vamos celebrar o metal, a gente faz acontecer. Que é isso, cara? Que ridículo. Primeira vez na história do Vaquinho isso acontece, espero que é a última, mas perdeu bastante a credibilidade o festival pra gente. A gente tá bem bravo. Né, Erika? Sempre é um baú. Nossa, assim, sem comentários, assim, que a gente tá... A impressão que eu tenho é que eles não têm noção de como as pessoas fazem sacrifícios pra estar lá, sabe? O cara pra falar uma dessa, assim, desculpa a palavra, mas o cara pra falar uma coisa dessas de abre uma cerveja e comemore com a gente, porque eles não têm noção nenhuma. Espero que ele não tenha noção nenhuma, porque é muito evil, né, fazer isso, sei lá. O pessoal hospedado, o pessoal que saiu há dias, pagou, sei lá, $1.500, 1.500 euros numa passagem, sabe? Em vários países, né? Não é assim, né? Eu peguei um ônibus de meia hora, cheguei lá, não vai ter festival, tudo bem. Ridículo. Uma falta de tato absurda. Vamos ver. E o pior, agora eu entro no site pra tentar baixar meu ingresso, que sim, eu deixei pra última hora. Parece que eles derrubaram o site. Você não consegue logar, fica dando página não disponível. A gente tentou comprar o shuttle ontem, parece que eles derrubaram também pra comprar o shuttle. Então tá ridículo. A gente tá indo lá meio sem esperança. Nossa. Estamos aqui na fila do shuttle, tensos. Não tem uma pessoa pra dar informação. Não tem uma placa, não tem nada. Tem aquela galera de colete laranja ali, que tá andando bem vagarosamente do começo da fila até a gente. Ele gritou alguma coisa de lá, perguntou. Uma galera que levantou a mão, a gente não conseguiu nem ouvir. Então é isso. Falta de organização absurda. Nenhuma plaquinha. Nem alemão, nem nada. A gente definiu a estratégia aqui. Nossa estratégia vai ser chegar e falar no hablo. Thank you, no hablo, no. Festa! Acabamos de chegar, não vimos rede social, só queremos ir pro VAC e donde cerveja? No dinheiro, no nada. Conseguimos comprar a pulseira, passo 1. Agora se a gente vai entrar no festival ainda não sabemos. Não sabemos nem se a gente vai entrar no ônibus, mas já tem uma pulseira. Já paguei 15 euros. Entramos no ônibinhos. Lotado. Vamos ver. Tamo indo, tá dando certo. Conseguimos entrar, mas olha a situação. Choveu bastante, tá tudo molhado, mas vai ter Vakin de novo. Aê, conseguimos! Mais uma vez estamos aqui vendo merchandising, que caro. Ó, as camisetinhas desse ano aqui, ó. O tema do Vakin esse ano é Viking. Então tem várias camisetas com tema Viking. Aquela ali tá bem bonita, aquela 008. Tem uma que parece uma armadurazinha. Mas bem salgadinhos os precinhos. Sempre começamos com Vakin Naken, uma delicinha. Não é duro, bom demais, isso é a melhor coisa do mundo. Ali a área dos shows ainda tá fechada, eles estão tentando diminuir os estragos. Normalmente abre 1 da tarde, vai abrir às 18 hoje.
Mais um dia de vaca, hein? Mais um dia de chuva. Ontem teve nenhuma banda que a gente gosta. A gente acabou indo meio cedo pra barraca, ficamos lá no Beer Garden. E aí a gente tava bem estragado também da viagem. Aí precisava dormir um pouquinho mais pra se recuperar. Acho que recuperou. Recuperou? Mais ou menos. 70%. Nossa, tô muito cansada. E aí, como vocês podem ver, ainda tá uma porcaria aqui o tempo. Tudo enlameado, mesma coisa. Mas hoje vai parar de chover. A previsão é que às 2 da tarde pare de chover e aí não chova mais até sábado. Vai ser muito bom. Torço. Porque, além de parar essa melequeira, a lama também dá uma secada. Aí já parece... Para de parecer um pântano. É, outra coisa pra andar. E hoje tem shows bem promissores aí. Tem 3 shows que a gente quer ver, mas esses são todos à noite. Principalmente o Halloween. E agora a gente vai caçar aquele café da manhã. Melhor, mais barato lá fora do que aqui dentro, porque também não tá mais tão barato, tá tudo caro, tudo caro. E é isso. Tchau, tchau. O terrorismo que a organização fez deu certo, tá muito vazio o Wacken. Camping tem, sei lá, metade das pessoas que tem normalmente. Olha, nunca que você ia ver um espaço desse sem gente assim. A entrada ali também, não vai dar pra ver que tô longe, mas a entrada quase sem gente pra entrar, tá desolador. E o pior é que não é porque não vendeu ingresso. Vendeu ingresso, é que o pessoal voltou pra casa. O pessoal não veio. Esgotou no mesmo dia que começou as vendas ano passado. Ridículo. Mas o pessoal ficou em casa. E eles falaram tanto, a gente não tá achando muito diferente do que a gente já viu em outras edições, assim. Foi um terrorismo mesmo. Foi. Mas até a cidade aqui, ó, vocês olharem o nosso vídeo de 2022, como tava lotada, não tem ninguém, cara. Tipo, isso aqui é tudo gente nossa. Então, tem menos gente ainda do que parece. Cara, que tristeza isso, hein? Que tristeza. Olha. And there's a good chance you guys out there might know it. Don't be shy. Whacking is many things, but never shy. So feel free to make some noise with us.
aqui estamos de novo onde sempre terminamos. Bom dia! Bom dia, flores do dia. O tempo melhorou, agora parou, ontem parou de chover, já deu uma secada nas coisas. Ainda tem bastante lama mole e tal, mas eles ficam passando com o trator, dando uma nivelada em alguns pedaços. Isso, mas a falta de chuva faz com que melhore um pouco. Mas eles poderiam comprar uns 5, 6 caminhões de pedra e jogar pelo menos nas áreas principais, né? Na entrada ali tá cheio de lama. Perto de onde vende cerveja tá cheio de lama, onde o povo fica mais, assim. Os caras não trazem um cascalhinho. É, mas já deu uma boa melhorada, pra falar a verdade. Agora, tava dizendo na previsão do tempo que não ia chover mais, mas tá com o céu tão cinza. E hoje de manhã deu uma garoadinha. Quando eu acordei pra ir no banheirinho ali, eu vi umas gotinhas. Mas tá muito, muito bom. O show de ontem do Halloween foi maravilhoso, maravilhoso.
Eles fizeram um show recentemente em São Paulo, então foi parecido, né, o setlist. Parece que o de São Paulo foi igual. E o de Curitiba falaram aqui pra gente que teve uma música a mais. Mas, pô, foi perfeito o setlist. Foi um show muito perfeito. bom, muito bom mesmo. Estão fazendo aquele esquema com drones, eu já devo ter colocado na edição aí pra vocês verem. Tá a coisa mais linda, nossa. E o show do Hammerfall, quem curte também, falou que tava muito bom, o show do Hammerfall. E tá todo mundo elogiando a qualidade do som, só que o que a gente percebeu também, que a qualidade do som ficando mais pra trás, tá tendo umas ondulações, assim, não sei se é por causa do vento, realmente eu não entendo disso, mas a gente sentiu um pouco de prejudicado onde a gente tava no Halloween, em algumas músicas. Talvez se a gente estivesse na frente, a gente ia ter uma experiência melhor, assim, em questão de som. A gente até queria ir mais pra frente, mas tem um meio ali do infield, onde acontecem os shows, tá um lodo, parece um pântano. E aqui eles têm essa mania de fazer o que a gente fala que é alemão voador, né? Que eles levantam a galera e ele vai passando eles por cima, assim. Passa um a cada 5 minutos. E com essa lamona, eles vêm com a galachona cheia de lama e tal. Nosso amigo até tomou uma botada na cara. A gente preferiu ficar mais pra trás, lá perto de onde vende a cervejinha, vendo o showzinho no telão. Ontem também teve o Uriah Heep, pra quem gosta, no meu caso. Nossa, um show muito bom. Nossa. Pra mim, assim, foi um show. A gente tinha visto uns shows menores, assim, que pra mim não ligo muito. Mas aí foi o do Uriah Heep e deu aquela alavancada de qualidade, assim. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E é isso, agora estamos preparando um churrasquinho aqui. Hoje a gente só quer ver o Megadeth e o Maiden, então começa só às 19 horas a parte de bandas pra gente. Então a gente vai fazer um churrasquinho aqui no camping e vai curtir esse dia sem chuva, que espero continue sem chuva. E ontem aconteceu um negócio bem chato na hora da gente entrar pra parte dos palcos, que é a questão dos líquidos. Normalmente você pode entrar, você não pode entrar com garrafas, mas você pode entrar com um copo do Wacken, que é um copo... Então você tem 2 tipos de copo, né? Aqui você tem esse copo aqui, que é um fund. Então, por exemplo, a primeira vez que você compra, você paga 2 euros a mais e aí vem com esse copo. As suas próximas compras de líquido, você já não precisa pagar esses 2 euros a mais. Você vai já apresentar seu copo e só fazer a recarga dele. Então, por exemplo, o preço de uma cerveja fica R$7,50 se você não tiver o copo. Aí ela vai te dar um copo. A partir de então você vai pagar só R$5,50, porque você já tem o copo, 2 euros. Enfim, e aí você poderia entrar com esse copo, com líquido, ou uma água, ou qualquer coisa. Você pode entrar lá, na área do festival. Agora, ontem eles proibiram, eles falaram que não pode mais. E essa aqui também é uma outra canecona de 1 litro, só que ela é plástico, tá vendo? E aí encrencaram também com os nossos amigos dizendo que era vidro, que não podia entrar com vidro, sendo que não é vidro, fizeram jogar fora. Sendo que eles vendem dentro da área do festival a mesma caneca. E no primeiro dia não tava isso, no primeiro dia tava podendo entrar normal com bebida dentro dos recipientes do Wacken. A gente tá achando que eles tomaram prejuízo aí com esse negócio da chuva e estão querendo descontar na gente. Com certeza foi alguma coisa do tipo, porque teve uma inflacionada boa nos preços. Ano passado não tava assim, inclusive nas comidas a gente tá achando super caro. Tá bem caro, aqui. Bem caro. Então, por exemplo, um espeto de alguma coisa, 11 euros. Um pão com carne, 8 euros. Tá bem caro, né? Esse litro de cerveja aí, 13 euros, nossa. Litro de cerveja, 13 euros, entendeu? Então a gente fez mercado, a gente comprou bastante coisa pra tentar tapear a fome e tal, pra não ficar dependendo dessa facada aí que eles estão oferecendo lá no festival. Mas eu acho que essa coisa não entrar com líquidos ali na área foi literalmente a gota d'água, assim. Já tava meio um bode por causa da postura deles em relação à chuva, deu mais um bodinho, assim, esse negócio da bebida. E várias pessoas virando, entornando, assim, o copo, porque tava cheio de coisa, o pessoal virando, assim, a bebida na frente ali pra entrar, assim, bem, bem ridículo, chato. A gente não fez isso, jogou fora mesmo, foi bebida perdida, mas... Não faz sentido. Não faz sentido. Mau caratismo.
A lot of people would have given up. A lot of people would have cancelled it. But no, they stuck with it. And you're here, we're here. This is fucking, what a great night, you know? Yeah! I want to hear a special thank you for this man, Mr. Nico McFucking. Começamos o último dia de vaca, hein? Já começa a deixar saudade. Já começa a pensar em voltar para a dura realidade do trabalho. Mas também começa a pensar que não vai ter mais alguns perrenguinhos que tiveram aqui, hein? Depois a gente vai fazer umas considerações finais para vocês aí, fazer um wrap-up de tudo. Já estamos aqui se perdendo nos merchandising de novo, ó. Eriquinha deslumbrada com os pets. Tem muita coisa legal aqui. Fucker! Mais uma vez, carregar a pulseira. Once, in an ancient world full of
Impressionante, velho. Hora triste, Érica. Hora triste, fazer tudo caber. Na chuva. Aqui a devastação deixada pelos nossos amiguinhos. O pessoal vai voltar pro Brasil, não vale muito a pena ficar empacotando tudo. Já a gente, como mora aqui, saímos fazendo um catadão. E aí, qual a sensação de acabar o festival? Ah, é triste, né? Triste, né? Dá um alívio pelo cansaço, porque eu tô bem cansada, mas ao mesmo tempo daqui 2 anos provavelmente. É. Deixará saudade, como sempre.